o centro da vontade de Deus, entrando na presença de Deus, caçadores de Deus. Você já ouviu alguma dessas expressões? Dia desses um amigo me indicou um texto chamado Centro da Vontade de Deus. Já tem mais de 10 anos que eu ouço esse tipo de expressão. Ninguém até hoje me deu uma resposta satisfatória sobre o que é o centro da vontade de Deus. Há muito tempo esse assunto já não me interessa mais, mas mesmo assim eu li o texto, pesquisei o mesmo tema em outros artigos e em toda fonte que eu pesquisei, nenhuma falava sobre o que seria o centro da vontade de Deus em si. Todos os textos transbordavam de referências bíblicas, mas nenhuma das referências tinha uma relação direta com o tema proposto. Isso porque o centro da vontade de Deus não existe, assim como não existe a borda da vontade de Deus. Nunca vi ninguém falando assim, saia da borda da vontade de Deus e venha para o centro da vontade de Deus. Entenda bem, o centro da vontade de Deus não é um lugar, não é um espaço geográfico que pode ser demarcado onde deve ser o centro ou não. Toda vontade é uma capacidade de escolha e de decisão, é uma relação subjetiva com o próprio ser, ou seja, com o próprio eu. Humanamente falando, Santo Agostinho diz que a vontade ela sempre vai estar relacionada com a moral. E espiritualmente falando, Paulo diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E é por isso que, seja lá o que for o centro da vontade de Deus, ela não vai ter nenhuma conexão com a realidade e muito menos nenhuma relação com qualquer referência bíblica. O texto também fazia menção a outra expressão muito conhecida, que é entrar na presença de Deus. Mas como assim entrar na presença de Deus? As pessoas oram, Deus, estamos entrando na sua presença. Mas calma aí, da onde é que você está vindo então? Como é que você vai terminar essa oração? Deus, estamos saindo da sua presença? Até onde eu sei, o único lugar que Deus não se faz presente é no inferno. Isso porque não há como não estar na presença de Deus. É esse tipo de modinha que me faz lembrar também um livro muito famoso chamado Caçadores de Deus. Eu fico imaginando da onde é que esse povo inventa essas bobagens. Que história é essa de caçadores de Deus? Se o próprio interesse de alguém buscar a Deus já revela o fato de que Deus o alcançou primeiro. Ninguém por si só tem a capacidade de buscar a Deus, porque é justamente Deus que me resgata primeiro. É Ele, antes de qualquer coisa, que veio ao meu encontro. E é por isso que João diz que Ele nos amou primeiro. Ser caçador de Deus é o mesmo que confundir Deus com algum tipo de ser mitológico, como Zeus ou Apolo. Esse povo acha que Deus é um ser mesquinho, arrogante, vaidoso, que tem que ficar correndo atrás dele, puxando o saco nominal em todo tempo, senão ele fica zangadinho, porque é todo cheio de capricho. Para esse tipo de Deus tem que ser caçador mesmo, tem que entrar na presença, porque é um Deus distante, é um Deus limitado, é um Deus que só se revela dentro de 4 paredes, é um Deus que só se manifesta dentro de um quadradinho. Isso tudo definitivamente não tem nada a ver com o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas essas modinhas, elas servem mais para distrair do que de fato nos encher do verdadeiro conhecimento do Evangelho. Estão distante do trono, caçadores de Deus, ao som de um chofar. E mais um ídolo importado dita as regras para nos escravizar. É proibido pensar, é proibido pensar